Olá, queridos alunos! Aqui mais uma aula do professor Neto. Hoje com secante, cossecante e cotangente, as razões trigonométricas inversas. Antes de começarmos com os exercícios, vamos recordar quais são as razões trigonométricas inversas. Vamos começar pela secante, depois cossecante e cotangente. Logo em seguida, os exercícios. Vamos lá. Secante. Veja, a secante de um ângulo alfa é 1 sobre o cosseno de alfa. Sec, cos, 1 sobre cosseno. E a secante? Qual é o resultado disso? Se eu traçar uma perpendicular em 30 graus, eu vou ter a secante desse ângulo alfa, 30 graus, acompanhando o eixo x. Veja, se o raio for 1, aqui vai dar aproximadamente 1,15. Então, seria secante de 30, 1 sobre cosseno de 30. Acompanha o eixo x. A secante, a resultante dela, é no eixo x. Lembrando que eu tenho que traçar uma perpendicular em relação à reta que sai do centro. Agora, a secante também, ela pode ser dada pelo inverso do cosseno. Veja, relembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, qual é o inverso do cosseno? Veja, cateto adjacente sobre hipotenusa, se eu inverter isso aqui, ó, o inverso seria hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, secante também pode ser dada por hipotenusa sobre cateto adjacente. Memoriza bem fácil, sec, cos, 1 sobre cosseno. Vamos ver agora o que é a cossecante. A cossecante é a reta que acompanha o eixo y. Veja, traçando uma perpendicular em 60 graus em relação ao centro, o centro da circunferência ou do círculo, veja, eu tenho que ter 90 graus aqui, 90 graus aqui. Isso é a perpendicular. A cossecante é a resultante no eixo y. Veja, que encontra com a perpendicular, assim como a secante aqui, ó, ela encontra com a perpendicular. A cossecante é dada por 1 sobre seno, cossec sem, 1 sobre seno. E a cossecante? Cossecante é o inverso do seno. Vamos ver o que é o seno? O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Logo, cossecante também pode ser dada pelo inverso do seno. Inverte isso aqui, fica hipotenusa sobre cateto oposto. Cossecante pode ser dada por hipotenusa sobre cateto oposto. Cossec sem, é mais fácil memorizar. Sec, cos, cossec sem. 1 sobre seno para cossecante, 1 sobre cosseno para a secante. Ou a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, hipotenusa sobre cateto oposto. Vamos ver agora a cotangente. O que é a cotangente? A cotangente é a reta que se dá paralela ao eixo x, interceptando a tangente, ó. Ela cruza com a tangente aqui. Essa é a cotangente. Veja, vamos pegar aqui um ângulo de 30 graus, ó,
30 graus, eu tenho cotangente 1 sobre tangente. Agora, a cotangente tem uma particularidade. Ela pode ser dada pelo inverso da tangente. Tangente é coca. Cotangente pode ser escrita da forma caco. Coca, o que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente, cateto adjacente sobre cateto oposto. Ou ainda, cotangente, cosseno sobre seno. Mas você memoriza fácil. Cotangente 1 sobre tangente. A cotangente tem uma particularidade, você consegue dar três definições para ela. 3 definições para a cotangente. E qual é a cotangente? É essa reta aqui. Quer ver? A cotangente em 30 graus é 1 sobre a tangente de 30, que vai dar exatamente raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 sobre 3 dá raiz de 3. Então, significa o quê? Se esse raio for 1, aqui dá 1,73. Professor, e a secante? Se o raio for 1, aqui vai dar 1,15 aproximadamente. E a cossecante? Se o raio for 1, aqui vai dar 1,15 aproximadamente. Tá aí a definição das 3 razões trigonométricas inversas. Vamos ao exercício? Agora, um momento, por favor. Agora vamos ao exercício em que vamos determinar o valor numérico de uma expressão. Vamos ver? Bom, determine o valor numérico da expressão. A letra aqui pode ser qualquer uma. A, B, C, D, qualquer letra. Cossecante ao quadrado de 90 mais secante de 0 mais cotangente ao quadrado de 30 sobre secante de 60 mais tangente de 45 mais cossecante de 30. Bom, continuamos a resolução. Cossecante ao quadrado de 90, pessoal, é o mesmo que cossecante de 90 ao quadrado. Vai ser 1 sobre o seno de 90 ao quadrado. O que é o seno de 90? Seno de 90 é 1. Olha lá, seno de 90 é 1. Então, eu já posso ir escrevendo aqui embaixo. Ó. Vai ser 1 sobre 1 ao quadrado. Mais 1 sobre cosseno de 0. Por quê? Secante de 0, sec cos. 1 sobre cosseno. Secante de 0, secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de 0. 1 sobre o cosseno de 0. Vamos ver o cosseno de 0. Ó. Cosseno de 0 graus. Coloco o lápis em 0 graus. Ó, coloco o lápis aqui no centro e vou até 0 graus. Ó. 0 graus é exatamente 1. Daqui até aqui. Ó. Cosseno de 0 é 1. Eu vou ter 1 sobre 1 aqui também. Mais cotangente ao quadrado de 30. Isso é o mesmo que cotangente de 30 ao quadrado. O que é cotangente? É 1 sobre tangente. Então, é 1 sobre tangente de 30 ao quadrado. Eu vou relembrar da tangente de 30. É raiz de 3 sobre 3. Você olha na tabelinha dos arcos notáveis, você vai ter 1 sobre a raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Agora, embaixo, nós temos 1 sobre cosseno de 60. O que é o cosseno de 60? Vamos olhar aqui na tabela. Cosseno, ó, esse é o eixo do cosseno. Cosseno de 60 graus é meio. Então, vai ser 1 sobre meio.
mais 1 sobre tangente de 45. Bom, tangente de 45 é a mais fácil, né? Tangente de 45, a reta tangente, ela passa aqui, ó. Em 45 graus ela é igual a 1. Tangente passa aqui, ó, em 45 graus, ó. A tangente, ela passa aqui, ó. Em 45 graus ela é igual a 1, ó. Ela é 1. Então, 45 é aqui. A tangente em 45 graus é igual a 1. Então, tangente de 45 é 1. É 1 sobre 1. Mais 1 sobre o seno de 30. 1 sobre o seno de 30. Bom, o seno de 30, quanto é o seno de 30? Vou para o eixo do seno, em 30 graus, é projetado quanto? Meio, seno de 30 é meio, então é 1 sobre meio. Agora vamos resolver isso aqui, passo a passo. 1 sobre 1 é 1 ao quadrado, dá 1. Ó, 1 dividido por 1 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 dividido por 1 dá 1. Agora, mais 1 sobre raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, significa que eu posso cortar esse 2 com esse radical aqui, ó. Esse 2 com esse radical. Então, vai ficar 3. Agora, esse 3 aqui também eu elevo ao quadrado. 3 ao quadrado, quanto que é? 9. Vai ficar 1 sobre 3 nonos. Já vamos resolver esse 1 sobre 3 nonos aí. Vamos resolver agora o que está aqui embaixo, ó. 1 sobre meio. Conserva a primeira, ó. Conserva a primeira, inverte a segunda. 1 sobre meio é 1 vezes, ó, 2 sobre 1. Conserva a primeira fração, inverte a segunda e multiplica. Aqui eu tenho 1 dividido por 1, dá 1. 1 sobre meio, conserva a primeira, ó, mais 1 sobre meio, conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Aqui a mesma coisa. Então eu vou ter aqui 1 mais 1, 2. Mais 1 sobre 3 nonos. Conserva a primeira, que é 1 sobre 1. Inverte a segunda, que é 9 sobre 3. Ó, 3 nonos invertido, 9 sobre 3. E multiplica. Tudo isso aqui sobre, ó, 1 vezes 2. 1 vezes 2, quanto dá? 2. Mais 1. 1 vezes 2 dividido por 1 dá, colocando aqui no meio, mais 1. 1 vezes 2 sobre 1, 2. Bom, então, resumindo, eu tenho, ó, multiplico primeiro, 1 vezes 9 sobre 3 dá 3. A resposta será 2 mais 9 dividido por 3, quanto dá? 3. Embaixo eu tenho 2 mais 1, 3 mais 2, 5. A resposta será 5 dividido por 5, que é igual a 1. Tá aí. Tá aí o valor da expressão numérica. Refaça um exercício trocando os valores, ou para 30 graus, ou para 60 graus e 90 graus. Certo? Agora nós vamos para um exercício em que envolve a cossecante. Um momentinho só para eu apagar o quadro. Aqui, um exercício
em que é dada a hipotenusa e o valor da cossecante. Consequentemente, nós podemos calcular o cateto oposto. Vejam como é o exercício. O enunciado. Um garoto avista o alto de um prédio. Sabendo que a cossecante de alfa é 7/5, qual é a altura do prédio? Esse é o ângulo alfa. A cossecante é 7/5. Quando é dada a cossecante, lembra que eu falei para vocês que a cossecante ela é cossec 100. 1 sobre o seno de alfa. Veja, é o inverso do seno. E o que é o inverso do seno? É hipotenusa sobre cateto oposto. Por quê? Porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, o inverso é hipotenusa sobre cateto oposto. Como eu vou resolver isso? Vou substituir os valores. Eu pego a cossecante de alfa, que é 7/5, 7 dividido por 5, que é igual a hipotenusa. Veja, o garoto ele avista o alto de um prédio sob uma distância de 140 metros. Essa distância é a hipotenusa, 140. E o cateto oposto é a altura do prédio. Cateto oposto à altura do prédio. Coloco o x aqui. Agora eu vou multiplicar em cruz. Ó. Vai ficar assim, 7 vezes x, 7 vezes x, 7x, que é igual a 5 vezes 140. Vai ficar 7x, 5 vezes 140, 5 vezes 14 dá 70, mais um zero, né? 5 vezes 140 dá 700. Logo, 7 que está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo. A resposta será x é igual a 700 sobre 7. Portanto, 100. A altura do prédio será igual a 100 metros. Resposta, a altura do prédio igual a 100 metros. Tá aí um exercício em que envolve cossecante, mas não é dado o ângulo, é dada a hipotenusa, para que você encontre o cateto oposto. O cateto oposto. Abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima aula.